Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Descomplicando com a Prof. E hoje o tema escolhido foi emagrecimento, qual o melhor treino? Então eu trouxe um exemplo aqui para ficar extremamente claro e eu te ensinar como que faz isso na prática, tá? Então chega para mim um homem de 19 anos, querendo fazer musculação 3 vezes por semana. E aí eu vou fazer a avaliação dele e qual que é o objetivo dele? Emagrecimento e hipertrofia muscular. Afinal de contas, homem, jovem, né? Só que, quando eu faço a avaliação dele, de análise de composição corporal, o que eu avalio? IMC dele, 33 quilogramas por metro quadrado. Então, considerado que obesidade, grau 1, tá? De acordo com o IMC. Massa corporal, o peso dele na balança, 90 quilos. E a estatura dele é mais baixa, por isso que o IMC dele ainda é o mais alto. Percentual de gordura feito com técnica de dobras cutâneas, 32, analisando 7 dobras, tá? Porque a gente tem protocolos aí de composição corporal com dobras de 2 dobras, 4 dobras, 7 dobras e 9 dobras. Esse aqui foi feito 7 dobras, tá? E um ano parado. Um ano sem fazer um programa de exercícios, ou seja, sedentário. Então, quando eu faço um teste aeróbico com esse indivíduo, com esse aluno, eu vejo que ele está totalmente sem condicionamento. Ou seja, o VO2 dele está baixo. Eu posso fazer um teste aeróbico simples, submáximo, de campo com ele e estimar de forma indireta o VO2 máximo. Como eu posso fazer um teste aeróbico com ele na esteira, submáximo, para ver, utilizando frequência cardíaca máxima para estimar aí a frequência cardíaca de treino dele, né? Utilizando uma frequência cardíaca máxima estimada também por fórmula. Então, eu posso utilizar qualquer um desses dois. Eu vou optar pela esteira, por quê? Ele está sedentário há um ano, né? Sem fazer nada. O IMC dele alto. Ele está com sobrepeso. De acordo com o IMC, ele é obeso, mas ele está, né, com sobrepeso. E a quantidade de massa magra para massa gorda, a massa magra dele foi menor. Tá? Então, eu preciso, qual que é o objetivo aí? Aumentar massa magra, reduzir massa gorda e provocar todas essas adaptações de forma progressiva. Por quê? Eu tenho que tomar cuidado para não ter reganho de peso. Ele vai fazer comigo 3 vezes por semana, mas eu vou orientá-lo a fazer mais dias, porque ele tem disponibilidade e está, né, aí determinado a atingir os seus objetivos. Então, é um indivíduo que está com sobrepeso, mas é um indivíduo que não tem hipertensão, não tem outras comorbidades. Só que ele está aí com um pezinho para se tornar, né? Ele tem uma chance grande, se ele não perder, diminuir essa gordura corporal, de se tornar um indivíduo hipertenso, de se tornar um indivíduo diabético, mas que o exercício vai provocar adaptações para que isso não ocorra. Esses são os benefícios, não é verdade? Então, o que acontece? Com esse indivíduo, o que eu preciso evitar? Então, a primeira coisa, quais exercícios eu devo evitar com esse aluno? Em um primeiro momento, eu não posso fazer exercícios com salto com ele. Gente, é simples. Faz o raciocínio integrado aí. Ele não tem força muscular, ele não tem resistência muscular, ele está com uma sobrecarga nas articulações. Eu vou botar o sujeito para fazer salto? Não.
Agora não. Primeiro eu preciso adaptá-lo para isso. Então, aí eu vou abrir um parênteses, abre aspas, né? Parênteses, abre aspas. Não estou criticando modalidades em grupo de maneira alguma, pelo contrário, para indivíduos com sobrepeso e obesidade que tem, assim, né, a questão psicológica envolvida, né, um complexo aí. E a questão da atividade em grupo o motiva. Então, tem muita coisa positiva. Mas eu vou dar um exemplo no sentido da questão do indivíduo que ele chega para treinar numa aula coletiva, por exemplo, de HIIT, de um treinamento intervalado de alta intensidade. Então, essa aula aí, ela tem em torno de 30 minutos, circuitada, com alta intensidade. O que vai acontecer com esse indivíduo? A primeira série que ele fizer no circuito, ele vai fazer suportando aí a série, certo? Ele vai fazer tudo certinho. Só que ele não tem condicionamento, ele não tem força, ele não tem resistência muscular. Consequentemente, na segunda série, ele não vai fazer na mesma intensidade. E aí ele vai parar, descansar um pouco. Isso aí, a longo prazo, ele vai ter perda de peso? Vai, mas ele não vai ter sofrido as adaptações da forma correta. Entende o que eu estou falando? Então, por isso que eu preciso avaliar esse indivíduo para prescrever e orientar da forma correta. Então, para esse meu aluno, os dias que ele não treinar comigo, ele me contratou como personal dele. Nos dias que ele não treinar comigo, eu não vou orientá-lo nesse primeiro momento a fazer atividade coletiva. Por quê? Porque eu vou calcular uma intensidade adequada para ele para mobilização de gorduras. Então, eu vou intercalar aí musculação com um treino aeróbio, que pode ser contínuo, e no dia que ele fizer comigo musculação, a intensidade vai ser mais alta e o meu treino vai ser mais curto. Então, eu consigo gerar essas adaptações que vão trazer respostas fisiológicas para esse indivíduo. Exercícios avançados em que o aluno ainda não tem coordenação. Ele é sedentário, tem mais de um ano que ele não faz nada. Então, eu preciso evitar exercícios que vão ter característica avançada. Então, eu não vou já chegar colocando o indivíduo para fazer um agachamento livre, por exemplo. Exercício que utiliza o peso corporal. Aí você pode me perguntar, mas se ele for treinar em casa, você não tem equipamento? Eu consigo fazer vários exercícios sem que eu sobrecarregue as articulações dele com o peso corporal dele. Imagine o seguinte, eu peço esse indivíduo para fazer uma prancha, 4 apoios no solo, a sobrecarga na articulação do punho dele, por exemplo, com esse sobrepeso. Então, nesse primeiro momento, eu não devo fazer esses tipos de exercício. E aí eu vou o quê? Planejar, periodizar ao longo de um ano. Janeiro, gente, é o início de um ciclo novo. Então, é hora de periodizar aí os treinos dos seus alunos ao longo do ano aí que está se iniciando. Então, num primeiro momento, eu vou trabalhar com ele o quê? Preciso melhorar o condicionamento aeróbio dele, porque eu preciso aumentar o VO2 máximo desse aluno. Porque eu aumentando o consumo de oxigênio durante o exercício, consequentemente, eu aumento a mobilização de gorduras. Eu aumento a lipólise. Então, na fase 1, o que eu vou trabalhar com ele? Vou utilizar a frequência cardíaca. 60% a 70% da frequência cardíaca máxima durante 6 a 8 semanas. Após esse período, eu vou reavaliar essa parte aeróbia dele. Então, eu vou fazer um novo teste e vou reavaliar para ajustar
essa intensidade. Por quê? Porque o condicionamento dele vai melhorar. O consumo de oxigênio dele vai melhorar durante o exercício. Resistência muscular localizada. Então, eu vou fazer musculação com ele. Esse é o meu exemplo, tá? Vou fazer musculação com ele. Vou trabalhar dentro do método de força, né? Resistência muscular localizada. De 2 a 3 séries durante 6 a 8 semanas. O que é resistência muscular localizada, gente? Vou trabalhar aí de 12, 14, 15 repetições, tá? Por quê? Eu preciso criar uma resistência muscular para ele conseguir correr melhor, né? Para ele desenvolver a atividade aeróbica dele, que no caso aqui, ele quer correr. Para eu fazer a progressão aí para força, hipertrofia e potência. Para eu conseguir fazer, por exemplo, ao longo aí do meu planejamento, exercícios funcionais com ele, que eu até coloquei isso aqui, tá? Depois eu vou trabalhar força. 2 ou 3 séries durante 3 a 4 semanas, com acréscimo de isometria em cada série, para aumentar o recrutamento de unidades motoras e desenvolver mais força. Também trabalhando de forma dinâmica, né? Priorizando aí a contração excêntrica, que vai aumentar ainda mais aí os ganhos de força, recrutando mais unidades motoras. Então, ó, eu vou trabalhar condicionamento num primeiro momento, associado à resistência muscular localizada. Depois eu vou aumentar o condicionamento aeróbio, gente, ele vai continuar, tá? Eu vou aumentar a intensidade no condicionamento aeróbio e vou começar a trabalhar força. Então, aí, 6, 8 repetições, tá? Tem alguns estudos que mostram até 10 repetições para trabalhar força, mas tem uma divergência aí com hipertrofia. E depois eu vou trabalhar hipertrofia. Aí eu quero te chamar a atenção aqui na hora que eu chegar nessa fase. No início do treinamento, quando ele começou comigo aqui, ó, quando eu volto aqui na fase 1 e fase 2, a dieta dele, prescrita pelo nutricionista, era uma. Então, eu preciso pensar na ingestão calórica. Então, nesse início aqui, a ingestão de carboidrato dele é muito mais baixa. Então, eu não posso fazer exercícios que vão desencadear aí uma sessão de treino de alta intensidade. Por quê? Um treino de alta intensidade, ele recruta quem? Quem que ele utiliza como fonte de energia? Substrato, carboidrato. E aí, como a ingestão dele está baixa em carboidrato, se eu fizer nesse início aí, porque o objetivo dele é mobilizar mais gorduras. A dieta dele é para isso. Então, eu preciso conciliar essas duas coisas. Quando eu vou chegar aqui, ó, na hipertrofia, que o objetivo dele, lembra lá na avaliação física? Emagrecimento e hipertrofia. Quando eu chegar aqui na hipertrofia, a dieta dele vai ser alterada. Por quê? Porque agora, para eu trabalhar a hipertrofia, eu preciso trabalhar numa intensidade mais alta. Consequentemente, a ingesta de carboidrato e proteína dele é diferente do que no início. Entendem a relação e o raciocínio integrado que eu estou desenvolvendo aqui? Por isso que existem estudos que mostram perda de peso com indivíduos que fazem apenas dieta. Vai perder peso? Vai. Vai perder aí muito peso. Só que vai perder gordura e vai perder massa muscular. E aí, o reganho de peso, porque eu tive perda de massa muscular, vai ser muito mais fácil. Os estudos que mostram esse casamento,
né, da dieta com o treinamento, a manutenção do peso, por causa das adaptações que o exercício provoca, né, que o treinamento provoca aí a longo prazo, vai manter o peso. E a pessoa continua conseguindo, assim, ter resultados, ou ganhos de massa muscular, ou ganhos de força, ou redução ainda mais aí do percentual de gordura corporal. Tá vendo? Eu fui em via metabólica, eu fui em substrato como fonte de energia, eu fui em toda a relação neurohumoral, lembro dos 3 hormônios que eu citei aqui, como a dieta hipocalórica, aumento de cortisol, em homens, redução de testosterona e redução de secreção de T3, o hormônio da tireoide, um dos, né? Que vai interferir diretamente no metabolismo, na oxidação de gorduras, vai deixar o metabolismo mais baixo. Então, o exercício aliado à dieta, ele tem condições de trazer melhores resultados, tá? Então, quando eu cheguei aqui na hipertrofia, na minha periodização, a dieta desse indivíduo, ela tem que ser alterada. Então, o nutricionista vai reajustar, porque agora é um outro indivíduo. Então, o aumento da massa muscular, ela irá proporcionar essas alterações hormonais favoráveis à perda de gordura, que é o quadro que eu mostrei do estudo que eu vou disponibilizar para vocês na íntegra. Que todas essas adaptações causadas graças ao ganho de massa muscular, então o tecido muscular, ele é um órgão endócrino, metabólico, que interfere em vários fatores, que eu preciso levar isso em consideração, e não apenas perda de peso, tá? Preciso trabalhar equilíbrio e estabilização para futuros trabalhos mais dinâmicos. Muito importante trabalhar estabilização, equilíbrio com esse aluno. Por quê? Para eu conseguir fazer exercícios funcionais com ele, em que eu vou fazer exercícios conjugados que vão exigir aí de uma biomecânica, né, mais, pode-se dizer assim, elaborada. Então, primeiro, eu preparo o organismo desse indivíduo para isso, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um aluno meu. Então, o que eu preciso trabalhar com ele? Um fortalecimento global, inicialmente. Para tentar, né, eu preciso me atentar sempre na escolha de acordo com os objetivos desse aluno. Então, aqui eu montei uma periodização, né, com algumas ao longo aí de um período, de um certo período, para você ver exatamente qual a forma que eu preciso raciocinar quando eu vou falar de emagrecimento. Então, eu preciso analisar todos esses parâmetros, para então prescrever da melhor forma. Tá ok? Obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua companhia, tá bom? Tchau, tchau. Dá tchau para ele, Silvia. Dá tchau.